Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia, onde hoje vamos falar sobre o profeta Jonas. Temos aí no canal 66 vídeos gravados de Gênesis a Apocalipse. E eu espero que esses vídeos possam ajudar você no estudo da Bíblia. Então vamos começar com o nosso personagem de hoje, Jonas. Jonas é um livro que tem como seu principal personagem o Jonas. Jonas, o seu nome em hebraico significa pomba. E a pomba é um símbolo, de uma ave que busca fuga na hora do perigo. A pomba é um símbolo de passividade. É exatamente isso que Jonas representa. Uma pessoa que na hora do perigo ele vai fugir. E é interessante que Jonas é um livro que, diferente dos demais profetas, é uma história da vida desse próprio profeta. O livro é uma narrativa da experiência da vida desse profeta chamado Jonas. Outros profetas da Bíblia, temos vários profetas aí que nós vamos estar narrando, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel. Esses profetas, eles narravam a mensagem de Deus, que Deus ensinava para eles e eles repassavam essa mensagem. Jonas não, Jonas ele vive na sua própria pele, a sua experiência. E assim Deus está ensinando algo através da sua vida. Interessante ainda nessa introdução dizer que o próprio Jesus Cristo citou a vida de Jonas, dizendo que assim como Jonas que ficou na barriga do grande peixe, assim também Jesus significava sua morte e ressurreição. Então vamos aí conhecer um pouco mais desse profeta. A missão de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O profeta Jonas recebe uma ordem de Deus de ir até a cidade Nínive, ir lá e denunciar os seus pecados. Nínive era a maior cidade daquela época e era uma cidade perversa, violenta, rendida ao pecado. Então, Jonas tem a sua missão de ir até Nínive e dizer o que Deus estava mandando o profeta dizer. Porém, Jonas, em vez de ir a Nínive, ele foge. Olha o que diz o Jonas 1:3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então veja que o texto é muito claro, onde dizendo que Jonas desobedeceu a ordem de Deus. Jonas foi para o lado oposto. Se você ver um mapa da Bíblia, Jonas foi para o lado extremamente oposto. Então Nínive estava para uma direção e Tarsis totalmente outra direção. Jonas pensou, vou para o lugar mais distante do mundo. Jonas foi para uma região totalmente distante da onde Deus o ordenara. E Jonas então pensou que poderia fugir da ordem e da presença de Deus. Ele pensou, eu vou para o fim do mundo, o fim da linha. Mas Jonas achou que tudo estava dando certo. Diz o texto ali que ele encontrou um navio, um barco que estava de saída. Ele pensou, tudo está dando certo, estou conseguindo fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. E eu lembro de uma frase de Billy Graham, que ele diz assim, quando o homem quer fugir de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado. É exatamente isso que acontece com Jonas. Ele foge da presença de Deus. Qual era o problema de Jonas com Nínive? Talvez você pergunte assim, por que Jonas não quis ir para Nínive? Possivelmente, Nínive era uma cidade que trazia más lembranças para Jonas. O povo de Nínive, os ninivitas, era um povo inimigo do povo judeu, o povo de Israel. E no passado já havia guerras, já havia lutas entre esses povos.
E Jonas queria ver a destruição de Nínive e não a redenção, a salvação de Nínive. Então Jonas não quer que Deus perdoe Nínive, quer que Deus castigue Nínive. Por isso que ele foge de Nínive e vai para Tarsis. Jonas e o grande peixe. Quando nós contamos essa história, muitas crianças aprendem essa história na salinha das crianças. É uma história muito didática, que fala de um grande peixe que engoliu o profeta. Jonas 1,17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, quando Jonas está indo para Tarsis, achando que tudo estava de acordo com a sua teimosia, Deus prepara um grande peixe, e o grande peixe obedece a Deus, traga Jonas, e Deus montou uma operação resgate para trazer de volta o profeta à sua missão. Então, Jonas tentando fugir, mas Deus preparou uma nova condução para ele. Não era um barco, era um peixe. E assim ele teve que voltar ao seu destino. Os ninivitas creram em Deus. Capítulo 3, 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas, então, ele vai para a cidade designada. Deus manda o peixe vomitá-lo na praia. E ali, Jonas chega naquela cidade, prega naquela cidade. E o efeito da mensagem de Jonas é que os ninivitas creram em Deus. Ele teve os resultados mais esplêndidos. Ele não queria ir para lá, mas Deus o levou à força. E o sermão de Jonas foi grande, muito eficaz, que converteu a cidade inteira. Bom, como a proposta aqui é só um resumo, e você pode ler esse pequeno livro com mais detalhes, são 4 capítulos, eu vou para a conclusão, dizendo que nesse pequeno livro de Jonas, Deus dá muitas ordens. Deus dá ordem para o profeta que deveria ir até Nínive, Deus dá ordem ao vento para uma tempestade marítima, Deus dá ordem ao peixe para que engula o profeta. Deus dá de novo uma ordem ao peixe para que vomite o profeta em terra firme. Deus dá ordem a uma planta para que ela possa crescer e proteger o profeta do calor. E a última ordem era a pequena lagarta que deveria atacar e fazer a planta morrer. Interessante que todos obedecem, menos Jonas. Todos obedeceram, exceto o profeta que fugiu para Tarsis. Por isso Jonas é chamado também do profeta fujão. Espero que você tenha entendido essa aula, espero que tenha sido para você de um aprendizado. E peço que você aí se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário e siga lá no Instagram, @pastor Daniel Dutra. Bons estudos a todos.